O deserto amanheceu em silêncio. O vento movia levemente as cortinas douradas do tabernáculo e a nuvem da presença de Deus pairava sobre ele, imóvel, como um selo eterno de santidade. Era o dia da consagração, o dia em que Deus escolheria os que serviriam diante de sua presença. Moisés recebeu a ordem: chama Arão e seus filhos. Traga o óleo da unção, as vestes sagradas, o novilho para o sacrifício e o altar. Hoje eu o separarei para mim. O povo se reuniu ao redor do tabernáculo. Ninguém falava. Os olhos fixavam Moisés, que caminhava entre as tribos, com as vestes do servo e o olhar do profeta. Atrás dele, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, seguiam em silêncio com o coração tremendo diante do mistério do chamado. O som do altar reacendeu. O fogo, aceso desde o Sinai, queimava constante, lembrando que a presença de Deus nunca se apaga. Diante dele, Moisés começou o ritual. Primeiro, Arão foi lavado com água pura. O povo observava enquanto o profeta derramava a água sobre sua cabeça, símbolo da purificação completa antes do serviço santo. Depois, as vestes sacerdotais foram trazidas. O linho branco, o manto azul, o peitoral com 12 pedras preciosas, representando as tribos de Israel. Cada peça era colocada com precisão, como se o próprio céu vestisse o homem escolhido. Moisés então derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão. O líquido dourado descia lentamente por seu rosto, e o aroma sagrado preenchia o ar. O povo respirava aquele perfume e sentia que algo invisível estava acontecendo. Deus estava selando um homem para o seu serviço. O som do fogo acompanhava a cerimônia. Os filhos de Arão foram também ungidos, e suas vestes brilharam à luz do altar. Moisés levantou o óleo e aspergiu sobre o tabernáculo, sobre os utensílios e sobre o altar. Cada objeto tocado pelo óleo tornava-se sagrado. O altar fumegava, o fogo refletia nas gotas do óleo e criava uma luz dourada que dançava como um reflexo do próprio Espírito de Deus. O povo se prostrou. Aquele momento não era apenas um ritual, era o nascimento do sacerdócio, o elo entre a terra e o céu. Os homens que antes eram apenas filhos de Arão, agora eram separados para Deus, carregando sobre si o peso da intercessão e a responsabilidade da santidade. O óleo escorria pelas mãos de Moisés. Ele levantou os olhos e olhou para o altar. O fogo ardia mais alto, como se reconhecesse os novos servos do Senhor. O cheiro do óleo, do incenso e do sangue misturava-se ao vento do deserto, formando um aroma que subia como oração. Ali, diante de todos, o primeiro sacerdócio foi consagrado. O altar e os homens foram selados com o mesmo óleo, como se partilhassem uma mesma essência, o serviço eterno diante de Deus. E o fogo, mais uma vez, testemunhou o pacto. O altar ardia diante do tabernáculo. O cheiro do óleo e do incenso preenchia o ar, misturado ao som constante do fogo que jamais se apaga. O povo observava em silêncio, e o brilho das chamas refletia nos rostos prostrados diante da presença do Senhor. Moisés aproximou-se do altar com passos lentos. Trazia em suas mãos o sangue do sacrifício e o óleo da unção. Arão e seus filhos permaneceram diante dele, as vestes sacerdotais reluzindo sob a luz do fogo. O momento era solene, o altar seria selado e os sacerdotes seriam marcados como propriedade de Deus. Moisés mergulhou o dedo no sangue e tocou as pontas do altar, consagrando-o. Depois, aspergiu o restante ao redor, santificando tudo o que ali seria apresentado. Cada gota que caía sobre o bronze reluzente representava a purificação e o compromisso eterno entre o homem e o Criador. Em seguida, o profeta aproximou-se de Arão. Com o óleo santo, ungiu-lhe a cabeça, e o líquido dourado escorreu por sua barba até o peitoral do juízo, o símbolo de que aquele homem agora carregava o peso espiritual de um povo inteiro.
O mesmo óleo foi aspergido sobre os filhos de Arão, que permaneceram imóveis, conscientes da santidade daquele instante. O fogo do altar aumentava em intensidade, como se o próprio Espírito do Senhor respondendo à consagração. As chamas dançavam em tons de ouro e âmbar, projetando sombras vivas sobre o tabernáculo. Moisés tomou então o sangue do sacrifício e o aplicou sobre o corpo de Arão, primeiro na orelha direita, depois no polegar e no dedão do pé. O gesto era simbólico e profundo. Ouvidos para ouvir a voz de Deus, mãos para servir com pureza, pés para andar sempre em obediência. O mesmo fez com os filhos, um a um. E o povo assistia com o coração tremendo, reconhecendo que, naquele momento, Deus estava estabelecendo um novo elo entre o céu e a terra. Os sacrifícios foram queimados. O sangue, o azeite e o fogo se uniram em um único perfume, o aroma da santidade. A fumaça subiu como uma coluna viva, e a presença divina encheu o tabernáculo, fazendo vibrar o ar. Arão e seus filhos permaneceram ali, envoltos em luz, até que o fogo se estabilizou e o cântico dos levitas tomou conta do deserto. O povo chorava, mas não de tristeza, chorava de reverência e temor. A santidade havia descido, e o altar e os sacerdotes agora compartilhavam da mesma essência. Foram separados para Deus. Moisés encerrou a cerimônia com voz firme, porém suave. Este é o dia que o Senhor escolheu para santificar seu povo. O fogo arderá continuamente, e os sacerdotes servirão diante dele por todas as gerações. O vento do deserto soprou, espalhando o perfume do óleo sagrado. O sol se pôs lentamente atrás das montanhas, e a chama do altar brilhou mais forte à medida que a noite caía. E ali, entre o fogo e a escuridão, nascia o sacerdócio eterno, o chamado que separa o homem do comum e o consagra para a glória de Deus.